Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu no meu barco estou à deriva. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu no meu barco estou à deriva. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Senhor Jesus, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Queremos de verdade que a nossa vida seja um testemunho da transformação que o Senhor propõe ao ser humano. Então opera em nós, Senhor, e que esse seja mais um momento de edificação, de aprendizado, Senhor, de testemunho, e que nós saiamos daqui diferentes de como entramos, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa canção é Aportar, de Julinho Tialica e Juliana Tavares, dois membros ali, né, na época dessa canção do Coletivo Candeeiro. O Julinho hoje não está mais no Coletivo Candeeiro, mas ele tem congregado com o pessoal lá do Reino em Pessoa, né? Com o pessoal lá do Felipe Gibran e tal. É uma das minhas músicas. Eu sou muito fã de Coletivo Candeeiro e essa é uma das minhas favoritas de todas do Coletivo Candeeiro. É uma canção de entrega, né? De renúncia, enfim, de confissão diante de Deus, de total dependência. A gente tem falado sobre o
encontro de Jesus com Nicodemos, né, que se dá ali no capítulo 3 do Evangelho de João. E hoje a gente vai falar de um trecho que vai do verso 9 até o verso 12. A gente está indo de trechinhos pequenos assim para dar atenção aos detalhes, né, do texto. O trecho de 9 a 12 eu vou ler aqui na versão da NVT, né, Nova Versão Transformadora. Jesus tinha acabado de falar para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, e que esse novo nascimento seria do Espírito, né? Nós falamos disso na semana passada. Ele diz que assim como o vento sopra para onde quer e não se sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é nascido do Espírito, né? E aí Nicodemos pergunta para Jesus aqui: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Lembrando que Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu muito respeitado, e que ele foi encontrar Jesus de madrugada, aparentemente temendo ser visto, né? Ele não queria que isso fosse motivo de conversa, né? De fofocas, né? Ai, tá vendo? O mestre da lei tá indo se aconselhar com Jesus, né? Então ele queria fazer isso de uma forma discreta, né? Por isso que ele foi de madrugada ao encontro de Jesus. Agora, tem uma frase, uma colocação que Jesus faz aqui, que vai ser o nosso foco hoje. Ele fala: se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como vocês crerão quando eu falar de coisas celestiais? Veja bem, do que é que eles estavam falando ali? Jesus estava falando sobre, quando ele diz coisas terrenas, né? O assunto aí era nascer de novo. E Jesus está tratando o nascer de novo como uma coisa terrena, né? Ele fala, né? A gente fala do que sabe do que veio. Vocês não creem no que a gente fala. Eu estou falando de coisas terrenas. Você não está acreditando, não está crendo. Como é que você vai crer na hora que eu for falar das celestiais? E isso é muito louco. Jesus não está falando ainda de coisas profundas, celestiais, eternas. Ele está falando de coisas óbvias, terrenas. Um erro muito comum é a gente associar coisas terrenas à nossa vida secular e coisas celestiais às nossas atividades religiosas. Por exemplo, trabalhar é terreno, estudar a Bíblia é celestial, né? Assim que a gente pensa, né? Dar aula é terreno, mas pregar é celestial. Varrer a casa é terreno, mas cantar louvores é celestial. Ir numa festa de aniversário é terreno, mas ir num culto é celestial. Muita gente diz: eu sirvo a Deus há 20 anos, e quando essa pessoa diz isso, o que é que ela quer dizer? Ela pode estar querendo dizer que ela foi batizada há 20 anos, mais ou menos. Ou ela pode estar querendo dizer que ela frequenta a igreja há 20 anos. Ou ela pode estar querendo dizer que ela atua em algum ministério há 20 anos. Né? São algumas das ocasiões em que a pessoa diz: eu sirvo a Deus há 20 anos. Mas será que essas coisas são terrenas ou celestiais? Será que frequentar a igreja é mais celestial do que ir numa festa de aniversário? Ou visitar alguém? Ou ir passear no parque? Né? Nicodemos era um homem muito religioso. Ele era zeloso das Escrituras, ele era temente a Deus. Mas, segundo as palavras de Jesus, a sua prática religiosa estava apegada a coisas terrenas e não conseguia nem processar essas. Nem as terrenas ele estava dando conta. Para os fariseus, como Nicodemos, a observância da lei tinha um propósito muito sério. Eles acreditavam que, se eles conduzissem o povo a observar a Torá, né, a lei, o Messias viria. Por isso é que eles julgavam aqueles que não respeitavam o sábado, por exemplo. Porque eles falavam: o povo fica transgredindo o sábado, o Messias não vai vir.
Se o povo não respeitar o sábado, o Messias não vem. Então eles começavam a criar regras para que o povo respeitasse o sábado, contando o número de passos que dava no sábado, dizendo que, por exemplo, cuspir no chão era fazer lodo, então era fabricar alguma coisa, então não podia fazer isso num sábado, né? E por aí vai. Jesus critica a observância religiosa dos fariseus, que se preocupavam tanto com aspectos da religião, e ele diz que eles davam o dízimo até dos temperos, né? Ele cita hortelã e cominho, né? Na tradução brasileira aqui. Não sei se na original era hortelã e cominho mesmo, os temperos ali, mas é um bom exemplo, né? 2 temperos que a gente usa aqui no Brasil, né? Eles se preocupavam em dar dízimo da hortelã e do cominho. Mateus 23, de 23 a 24, é o trecho que Jesus fala isso. Ele diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tem cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. 2 pontos: justiça, misericórdia e fé. Olha só, os aspectos mais importantes da lei não é guardar o sábado, não é dar o dízimo, não é não deixar de congregar, né? Não deixar de ir na igreja. Os aspectos mais importantes da lei são justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes: justiça, misericórdia e fé. Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Veja que na leitura de Jesus, as coisas celestiais não estão no nosso ritual religioso. Dízimo, oração, culto. Mas sim naquilo que motiva o que nós fazemos. Justiça, misericórdia, fé. São coisas abstratas, são motivações interiores, são coisas que não são aparentes. Quando as pessoas dizem assim, essa é uma mulher de fé. Como que eu sei que ela é uma mulher de fé? Eu não sei. Essa é uma coisa da relação íntima dela com Deus. Ou eu digo, essa pessoa aí não tem fé não. Como que eu posso saber se essa pessoa tem fé? A fé é algo da intimidade dela com Deus. Não dá para eu dizer que ela não tem. Então, justiça, misericórdia e fé são aspectos da pessoa interiores que impulsionam elas a uma atitude e não uma atitude exterior. Né? É isso que Jesus vai chamar de coar mosquito e engolir camelo. A gente coa o mosquito e engole o camelo quando dá um dízimo, mas ignora a causa do pobre. A gente engole o camelo e coa o mosquito quando a gente frequenta um culto, mas não visita o amigo doente. Percebe? Qual é a motivação de eu sair de casa? Qual deveria ser? Justiça, misericórdia e fé. Será que justiça, misericórdia e fé me levam numa balança, né? Eu tenho um amigo doente e um culto para ir. Para onde que justiça, misericórdia e fé vão me guiar? É para o culto ou é para visitar o meu amigo doente? Eu como mosquito e engulo camelo quando eu mantenho uma prática devocional, de oração, leitura da palavra, mas eu sou estúpido com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Eu estou coando o mosquito e engolindo o camelo. Eu estou preocupado com o detalhe da lei e não estou preocupado com a motivação que me leva, o que me impulsiona de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente podia ficar aqui a noite inteira dando exemplos do que é, na nossa vivência, coar mosquito e engolir camelo. E eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo entendeu. Jesus usa essa palavra muito forte para definir os fariseus. Ele chama eles de hipócritas. E essa palavra, hipócritas, ela ficou tão relacionada à figura do fariseu, né? Que no contexto evangélico é comum tratar as duas coisas como sinônimo. Quando alguém chega e fala assim, aquele ali é um fariseu. O que ele está querendo dizer? Né? Quando um crente diz, aquele ali é um fariseu.
Está querendo dizer, ele é um religioso, mas o coração dele não está nisso. Ele é vive uma religiosidade vazia, uma religiosidade falsa, né? Ele só quer ter uma aparência de santidade. É um fariseu. Quando um crente diz isso, insinuando que ele é falso, ele usa tanto a palavra hipócrita como fariseu como se fossem a mesma coisa. Agora, a nossa questão com a religião é que a gente não quer ter uma mudança interior primeiro. A gente quer mudar o exterior primeiro. Quando a gente tem uma pessoa nova frequentando, né, as nossas reuniões, o nosso convívio, a gente quer que ele mude o jeito dele de falar, mude o jeito dele de vestir, mude o tipo de coisa que ele come, que ele bebe, mude os lugares que ele frequenta, mude as companhias que ele anda. E quando a gente consegue que essa pessoa mude todos esses aspectos exteriores, a gente considera, pronto, está convertido. Agora sim é crente. Mas veja, essa é uma transformação só cosmética, só estética, só exterior. A gente está falando de coisas terrenas. Comida, bebida, linguagem, vestimenta. A única forma disso dar certo é com uma transformação interior. A gente precisa ser transformado a partir do Espírito. E aí sim a gente está falando de coisas celestiais. Mesmo que elas se expressem em coisas terrenas, né? Porque é assim que funciona. As coisas celestiais expressam nas coisas terrenas. Se eu tenho a motivação da misericórdia, né, da justiça, misericórdia e fé, isso vai se expressar em coisas terrenas, mas não são coisas terrenas, são coisas espirituais, certo? Eu preciso, para que isso aconteça, nascer do Espírito. Então, é o Espírito quem vem me guiar numa jornada de transformação que vai tocar em todos os aspectos da minha vida. Então, de dentro para fora eu sou transformado pelo Espírito, a começar das minhas motivações, daquilo que me impulsiona a ir para o culto. O que me faz ir para o culto? É porque eu acho que Deus vai ficar bravo se eu não for? É porque eu acho que os outros irmãos vão achar que eu estou desviado se eu não for? É porque eu preciso impressionar as pessoas com o quão espiritual eu sou? Eu preciso ir lá orar em línguas na frente de todo mundo para causar um impacto, deixar todo mundo falando uau, hein? Ou eu preciso ir lá mostrar que eu sei de cor o Salmo 119, ninguém sabe, acho, né? De cor o Salmo 119. Mas eu preciso impactar os outros com a minha sabedoria bíblica, né? Ou eu de fato estou preocupado com justiça, misericórdia e fé. Se eu vou para o culto, né, ou para qualquer outro lugar, e se eu estiver motivado por justiça, misericórdia e fé, eu vou estar alcançando as coisas celestiais, mesmo que isso esteja se refletindo nas coisas terrenas. Concluindo, a gente precisa reconhecer que as nossas vidas são marcadas por aspectos terrenos e aspectos celestiais. O que a gente não pode fazer é colocar os aspectos celestiais, os aspectos terrenos como nosso propósito. Os aspectos terrenos, eles não devem ser o nosso objetivo de mudança. Eu não preciso estar preocupado em mudar a minha linguagem. Eu não preciso estar preocupado em mudar o que eu como, o que eu bebo. Eu não devo estar preocupado com que tipo de companhia eu ando. Essa mudança tem que começar do que é celestial, da minha motivação. Justiça, misericórdia e fé. Uma vez que eu sou moldado, direcionado por justiça, misericórdia e fé, todas essas coisas demais vão ser impactadas por causa da justiça, misericórdia e fé. É por isso que a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar primeiro as coisas celestiais, o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Você já deve ter ouvido alguém interpretar esse texto no seguinte sentido: vai para o culto,
Gasta o dinheiro que você não tem lá em oferta, que Deus vai acrescentar, porque você vai estar buscando primeiro o reino de Deus. Não é isso que o texto está falando. O texto está nos ensinando a moldar o nosso coração pelas coisas celestiais, justiça, misericórdia e fé. E a partir daí, tudo que eu faço, seja indo para o culto, seja pegando um ônibus, seja varrendo um chão, seja atendendo um telefone, seja conversando com um vizinho, tudo que eu faço passa a ser norteado por uma visão celestial, por coisas celestiais. É o celestial que vai se manifestar nas coisas terrenas e não o contrário. Porque quando a gente faz o contrário, a gente fica tentando impressionar Deus com a nossa religião. E vamos combinar que Deus mesmo disse que os nossos atos de justiça são trapos imundos. E naquela cultura, esses trapos imundos eram os panos que as mulheres usavam porque não tinham um absorvente descartável. Esses eram os trapos imundos. Então, para Deus, a nossa tentativa de impressioná-lo com a nossa religião equivale a tentar apresentar diante dele absorventes usados como se aquilo fosse causar alguma impressão positiva. Não vai, né? Pelo contrário, a gente soa hipócrita, soa como os fariseus soavam para Jesus. Todo mundo se impressionava com os fariseus, todo mundo achava eles muito santos. Jesus não. Justiça, misericórdia e fé. A ordem é muito importante. Primeiro, justiça. A palavra hebraica para justiça era como as pessoas clamavam por esmola. Acho que eu já falei disso aqui. Na cultura bíblica, esmola não era uma questão de bondade. Você não dá esmola porque você é bom. Você dá esmola por uma questão de justiça. Porque você tem e o outro não tem. Logo, o que é justo? Distribuir. É dar para o que não tem. Esse é o justo. Então, a pessoa que estava pobre, mendicante, ela começava a gritar: justiça! Justiça! E as pessoas vinham e davam esmolas. Jesus nos chama a buscar a justiça e a paz em um mundo transformando a realidade das coisas terrenas à luz do reino de Deus. Nossa vida precisa ser orientada a essa justiça. Não é a sede de justiça, né, que Jesus fala lá no Sermão do Monte, a gente também já estudou ele recentemente, não é a vontade de vingança. A sede de justiça é a sede de equidade. É a sede de olhar, eu conseguir dormir num colchão fofinho, quentinho, e saber que tem gente que não tem. E eu não consegui dormir com isso. Isso é sede de justiça. Segundo aspecto é a misericórdia. A comunidade cristã é um espaço onde a gente pode compartilhar as nossas experiências, nos ajudar mutuamente. E isso passa obrigatoriamente pelo lugar da empatia. Misericórdia é empatia. Misericórdia significa literalmente colocar o seu coração, cardia, na miséria do outro. Ou seja, sentir a dor do seu próximo. Misericórdia é ter empatia. É olhar para alguém que sofreu uma perda e sentir dor. E não ignorar essa realidade. É impossível caminhar nas coisas celestiais sem misericórdia. É impossível caminhar nas coisas celestiais se eu só estou olhando para o meu umbigo. Se eu só estou preocupado comigo mesmo. Se eu sou um egoísta. Então, justiça, misericórdia e fé. Crer nas coisas celestiais exige um ato de fé. Porque elas transcendem a nossa compreensão natural. Elas não fazem sentido. Nem sempre as coisas celestiais são as mais óbvias, nem sempre elas são as mais racionais. Na matemática de Jesus, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Para Jesus, jarros cheios de água
despejam o melhor vinho da festa. Para Jesus, o maior de todos é o escravo de todos. E o menor de todos é aquele que é servido. E a derrota terrena na cruz é a maior de todas as vitórias celestiais. Se nós queremos caminhar nas coisas celestiais, nós precisamos focar naquilo que é mais importante. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa motivação, não para aquilo que é exterior. Não necessariamente se o meu dízimo é sobre o bruto ou sobre o líquido, ou se o dízimo vale para o Novo Testamento ou não, ou se o culto deve ser no domingo ou no sábado ou qualquer dia é dia. A gente precisa estar com o nosso coração nas coisas que são essenciais: justiça, misericórdia e fé. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E como de costume, tem uma perguntinha aqui para incentivá-los a interagir. A pergunta é bem prática, tá? Como você equilibra as demandas do mundo material com a sua vida espiritual? Como é viver em dois mundos, né? A gente está aqui em carne, mas os nossos olhos estão em coisas celestiais. Como é que você equilibra essas demandas de um mundo material e de uma vida espiritual? Queria ouvir um pouco de experiências, de atividades que a gente desempenha que nos ajuda a ter viver nessa realidade espiritual. Tem um podcast do amigão meu, do Hernani, que se chama Telescópio, e o slogan dele eu acho muito bom. Eu sempre elogiei esse slogan que ele diz, o podcast chama Telescópio, pés no chão, olhando para o alto, né? Então, vivendo aqui, mas com os olhos naquilo que é celestial, né? Eu gosto demais desse slogan. Muito bem. A Dani já levantou a mão, pode falar, meu bem. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal, e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.